Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a Vanessa Cruz. O Governo garante que tem a porta aberta para continuar a negociar as alterações à lei laboral, mesmo depois de o Secretariado Nacional da UGT ter chumbado a última versão. Foi tema da conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. O regresso do banco de horas individual e o alargamento da duração dos contratos a termo estão entre os pontos que levam a UGT a recusar assinar um acordo. Da parte do Governo, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, diz que há disponibilidade para acatar o pedido da Central Sindical de voltar à mesa das negociações. Iríamos escutar aqui um registro. Que o Governo está, como esteve sempre, com a porta aberta à negociação. Não vale a pena acrescentar mais palavras do que estas sobre isso. E é assim, o Governo tem a porta aberta para completar a negociação. Que versão é que será enviado ao Parlamento? Será a versão aprovada em Conselho de Ministros e aquilo que for aprovado nessa reunião, e portanto até lá o que eu posso dizer é que para o Governo a porta está aberta para completar a negociação. É o que diz o Ministro António Leitão Amaro, porta aberta para completar estas negociações que têm estado a decorrer entre o Governo, a UGT e os patrões. E esta tarde ouvimos o Vice-Presidente da UGT aqui na Rádio Observador, além de pedir que o diálogo continue, explicou porque é que o Secretariado Nacional da UGT acaba por recusar esta última versão da proposta do pacote laboral. Ao fim de 53 encontros e apesar dos progressos e aproximações alcançados, sobretudo nas últimas reuniões, José Abrão frisa que ainda tem de haver evolução em alguns pontos. Seja o banco de horas, seja a jornada contínua, seja a questão dos despedimentos, da contratação coletiva, da greve, continuamos a pensar que tem que haver aqui evolução, não é? A negociação coletiva é fundamental. A questão do banco de horas não pode ficar dependente de um acordo celebrado entre o trabalhador e o empregador, já que o trabalhador é a parte mais fraca. E, portanto, a negociação coletiva tem aqui espaço de manobra para poder avançar e salvaguardar os interesses dos trabalhadores. O vice-presidente, no caso da UGT, José Abrão, a Central Sindical não quer abandonar a mesa das negociações. Quanto às confederações patronais, ainda haverá margem para mais negociações, Vanessa? Armindo Monteiro da CIP não é muito direto na resposta, mas diz que este processo se transformou numa encenação e não fica surpreendido com a recusa da UGT. Esta negociação transformou-se numa encenação, num jogo político partidário, em algo que não tem a ver com o trabalho e com as empresas e com salários e com emprego. Desafio qualquer um que diga onde está um ponto que aumente a precariedade, que é aquilo que temos ouvido falar, que torne livre o despedimento, que diminua os direitos de parentalidade e que diminua o direito à greve. O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, em declarações à RTP, acusa também a CGTP, a UGT, aliás, de mentir no comunicado que enviou no final dessa reunião do Secretariado Nacional quanto a medidas que ainda estariam incluídas no acordo. Ora, a CIP diz que isso não é assim. A Rádio Observador contactou o Ministério do Trabalho. Fonte oficial diz que o Governo não tem nenhum comentário a fazer enquanto não receber comunicação oficial da UGT. Acabou por haver comentário do Ministro da Presidência na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros. Entretanto, também os partidos já reagiram. Afinal de contas, esta é uma das notícias que marcam este dia. O Chega exige 5 medidas ao Governo e o PS considera que o documento apresentado acaba por não ser muito diferente do original.
Vamos começar por escutar o André Ventura, presidente do Chega, deixa uma mão cheia de exigências e pede uma legislação laboral mais flexível. Na condição de não prejudicar as mães trabalhadoras, na condição de não ser um convite e um incentivo a despedimentos de forma discricionária, e se o Governo estiver aberto por isso, à revisão do regime de despedimentos que ele próprio imaginou e que estão errados, se o Governo estiver disposto a rever as questões de licença de maternidade e de licença de paternidade, se o Governo estiver disponível para rever as questões relacionadas com a remuneração do trabalho por turnos e do trabalho de horas extraordinárias e à condição, provavelmente, englobante destas todas, que é o de garantir que temos uma legislação do trabalho flexível, mas não uma legislação do trabalho selvagem, nós temos condições, de, apesar do falhanço das negociações, de ter a legislação aprovada no Parlamento. André Ventura, do Chega. Já o PS acusa o Governo de não alterar a proposta à lei laboral desde o início da negociação. O deputado Miguel Cabrita considera que a posição da UGT é, por isso, a que era expectável. É uma posição que só pode surpreender quem não acompanhou este processo negocial e quem não conhece a proposta do Governo. Ao fim de 9 meses, a proposta que o Governo enviou para a consulta final dos parceiros é um documento que está muito próximo, em algumas matérias até pior, do que aquele que foi apresentado em julho e que de imediato foi rejeitado pelo lado sindical da negociação. Posição do PS. Já a Presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, refere que as forças sindicais representam apenas 7% da população. A deputada liberal desafia o Governo a levar o documento já ao Parlamento. Está agora na altura de o Governo trazer a sua proposta ao Parlamento e permitir que os partidos se pronunciem sobre ela, que possam discutir concretamente o que lá está e as propostas que estão em cima da mesa para se conseguir, de facto, tentar ultrapassar esta situação ou fechá-la de vez conforme aquele que for o resultado dessas posições desses partidos. É o que diz a Iniciativa Liberal. Já o PCP refere que a intenção do Governo está totalmente derrotada pelos trabalhadores. Se for uma proposta de lei através da qual o Governo insiste em medidas profundamente iníquas e contra os trabalhadores e os seus direitos, insistimos nesta ideia de que essa intenção está claramente derrotada pelos trabalhadores, pelas suas organizações, que a realidade é suficientemente clara em relação a esta iniciativa. Alfredo Maia, do PCP. A UGT chumbou estas últimas alterações à lei laboral, quer voltar à mesa de negociações e o Governo mantém a porta aberta. Importa também olhar para o que se passa no Médio Oriente. O presidente do Líbano confirma que as negociações diretas com Israel para um cessar-fogo já começaram. É o que avança Al Jazeera. O presidente libanês diz que até agora a resposta tem sido positiva e que a única solução para a região é mesmo um cessar-fogo. Esta confirmação surge momentos depois do primeiro-ministro israelita ter revelado que pretendia avançar com negociações diretas com Beirute. O mais rapidamente possível, e foi mesmo quase logo que começaram essas negociações. A indicação foi dada por Benjamin Netanyahu. Em cima da mesa, diz o primeiro-ministro israelita, está o desarmamento do Hezbollah, o grupo extremista libanês, e também o estabelecimento de relações pacíficas entre os dois Estados. Certo é que, logo depois deste anúncio, soaram sirenes do lado israelita em cidades junto à fronteira com o Líbano. É o que estão a indicar as forças de defesa israelitas. O Hezbollah disparou vários rockets contra a cidade transfronteiriça de Naaria. Não há, até ao momento, registro de feridos. Durante o dia de hoje, o grupo extremista libanês lançou cerca de 70 projéteis contra o norte de Israel. E na Hungria há eleições legislativas no próximo domingo. O atual primeiro-ministro Viktor Orbán deu hoje uma entrevista e outro dos pontos de interesse do dia é a Comissão Nacional de Eleições da Hungria, que fez um anúncio. Que anúncio foi esse? Já vamos saber, vamos em direto até Budapeste. A enviada especial do Observador, Madalena Moreira, está por lá. Madalena, que anúncio foi feito pela Comissão Nacional de Eleições aí na Hungria? Boa tarde. A Comissão Nacional de Eleições anunciou hoje que os resultados das eleições muito provavelmente não serão conhecidos já este domingo, mas só no próximo sábado. Isto tem a ver com uma corrida que se prevê muito renhida, mas também com o facto de os votos por correio, muito relevantes para Viktor Orbán, que mudou as regras a seu favor, terem de ser também contados.
Por causa disto, prevê-se uma noite muito longa. Ambos os partidos já anunciaram onde vão assistir à contagem dos resultados, um de cada lado do Rio, partido da oposição em Buda, partido de Viktor Orbán em Peste, e portanto mais um sinal que esta vai ser uma corrida renhida e uma noite muito longa. Sendo que Viktor Orbán deu hoje uma entrevista que está a ser muito criticada. Exatamente, Viktor Orbán deu hoje uma entrevista a um jornal para o governo e questionado sobre o que fará no domingo à noite, o primeiro-ministro respondeu apenas que vai beber champanhe, portanto a antecipar uma festa do Fidesz que nenhuma sondagem prevê. Mas nessa mesma entrevista, e a parte que está a ser criticada, além de ele estar a lançar a festa antes dos resultados, é o facto de, apesar de estar no governo há 16 anos, ter reconhecido que há promessas que não teve tempo de cumprir e que, além disso, poderá não as cumprir num novo mandato, não por causa da sua incapacidade, mas por causa da União Europeia e da Ucrânia. Portanto, atirando novamente responsabilidades para aqueles que definiu como os inimigos a abater nesta campanha. Madalena Moreira, vais continuar por aí nestes últimos dias de campanha, enviada especial do Observador à Hungria. Com esta informação, as eleições legislativas são já este domingo, mas resultados só no sábado seguinte. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 9 de abril. Desde logo no futebol, Ricardo, é oficial, Portugal vai ter um árbitro no Mundial. João Pinheiro, o antigo árbitro internacional Pedro Henriques, comentador da Rádio Observador, lembra que a Europa leva entre 10 a 13 árbitros para este Mundial e é ótimo que um deles seja português. Ter um é sempre excelente. Raros são os países que conseguem duplicar. Às vezes a Inglaterra consegue fazer isso, a Espanha já o fez, a Alemanha, portanto ainda não fui ver a lista final, portanto neste momento, aliás, fomos apanhados na boa surpresa, estava aqui a fazer uma gravação para a Rádio Observador e a boa surpresa de sairmos aquilo que no fundo já pensámos que podia ser o concretizar daquilo que nós pensámos que podia acontecer, mas pronto, o João Pinheiro está lá, isso é que é o mais importante. E é a primeira nomeação de João Pinheiro para um Mundial, sendo que é o 10º árbitro português a ser nomeado para a maior prova de seleções organizada pela FIFA. Vamos ainda, nesta edição, falar, Ricardo, de cremes de barrar. De barrar? O pão? Olha, dá para barrar o pão, mas não foi utilizado para isso neste caso. Venho falar do frasco de Nutella que ficou viral. Você já viu umas imagens de um frasco de Nutella a caminho da Lua? A navegar, a flutuar na nave da missão Artemis 2. É esse frasco, precisamente. Sim. Na transmissão de vídeo em direto desta missão espacial, enquanto os astronautas faziam algumas tarefas, surgiu um frasco de Nutella igual aos que se podem comprar no supermercado e isso gerou naturalmente imensos comentários na internet. Foi uma campanha de marketing? Olha, a NASA até já teve de vir a público explicar que não se tratou de nenhuma campanha publicitária, mas confirmou que o frasco está a bordo e que os astronautas podem utilizar. Na Rádio Observador abordámos este tema no podcast Cabeça na Lua. O astrónomo José Augusto Matos assume que ficou surpreendido, mas explica que até faz sentido esta utilização. A Nutella no espaço, por exemplo, é algo que até se lida bem com ela, porque para já é uma matéria espessa, não é? Aquele chocolate espesso, não é? Ou seja, não é um líquido propriamente dito. O líquido é algo mais perigoso no espaço porque flutua, enfim, e pode ir para um equipamento eletrónico e pode, obviamente, causar avarias. Agora, a Nutella não. A Nutella não, diz José Augusto Matos, que o astrónomo também deixa aqui a indicação de outros produtos semelhantes que podem ser utilizados no espaço. Para além da Nutella, também, por exemplo, o mel poderia estar a flutuar na missão da nave Artemis. Eu acho que devíamos lavrar aqui um protesto enquanto nação. Porque a Nutella e não tule creme? Tule creme. O tule creme ainda era mais espesso. Exato. E não vinha em vidro. Exato. Pois é. Portanto, estás a incentivar o uso de plásticos, é isso, Judite? No espaço dava mais jeito, não é? Não sei, para depois amarfanhar e deitar fora. Está tudo explicado num podcast espetacular que nós temos que se chama Cabeça na Lua e que está a acompanhar esta missão Artemis 2 e que está disponível nas principais plataformas de podcast e também em Observador.